Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, vamos continuar aqui com a parte 2 das contradições da Bíblia, tudo bem? Eu vou dar uma corridinha assim, não vou ler todos os versículos, mas eu vou passar aqui para vocês pesquisarem, tá? Na sua Bíblia, na sua escritura, como você queira aí, tá bom? Mas hoje eu quero fazer assim um vídeo um pouco mais dinâmico e vocês vão pesquisar aí, tá? Nas contradições da Bíblia. Bom, continuando em Gênesis, tá? Eu primeiro quero agradecer a todos que têm participado. Bom, continuando, Gênesis. De onde foram criadas as aves? Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz que foram das águas. Tá? Em Gênesis capítulo 2, versículo 19, diz que foi criada da terra. E agora, em qual que a gente deve acreditar, não é mesmo? Mas vamos continuar. Vocês pesquisem aí, tá? O homem foi criado antes ou depois dos outros animais? Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 25 ao 27, diz que o homem foi criado depois dos outros animais. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 19, o homem aparece antes dos outros animais. E agora? Qual que é a verdadeira aí? Bom, vamos partir agora, continuando, em Gênesis. Em Gênesis não, né? Hoje já, acho que Gênesis ali já parou. Mas vamos lá ver aqui, ó. Quantos deuses existem? Bom, a primeira parte diz que há somente um Deus. Vamos ver quais são as passagens? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, diz que só há um Deus. Continuando em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Em Deuteronômio também, capítulo 32, versículo 39, diz que há somente um Deus. Continuando, Isaías 43, versículo 10, capítulo 43, versículo 10. Isaías, capítulo 44, versículo 8. Continuando, Isaías, capítulo 45, versículo do 5 ao 6. Continuando em Isaías, capítulo 46, versículo 9, diz que há somente um Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 29, também diz que só há um Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 32. João, capítulo 17, versículo 3. E 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz que há somente um Deus. Mas tem passagens que diz que existem assim vários deuses. Vamos ver? E vocês aí vai anotando, vai prestando atenção e vai lendo na sua Bíblia ou na sua escritura, como você queira chamar, tá? Vamos ver aqui. Existem vários deuses. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Lá em Gênesis também, capítulo 11, versículo 7. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, há vários deuses. Continuando em Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Em Êxodo também, capítulo 18, versículo 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, há vários deuses. Continuando, Êxodo 22, versículo 20. Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Continuam afirmando que há vários deuses. Êxodo, capítulo 23, versículo 32. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Agora vamos para Números. Números, capítulo 33, versículo 4. Juízes, capítulo 11, versículo 24. Há vários deuses. 1 Samuel, capítulo 6,
versículo 5. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13. Salmos, capítulo 82, versículo 1. Salmos, capítulo 82, versículo 6. Salmos 86, versículo 8. Salmos 96, versículo 4. Salmos 97, versículo 7. Afirma que há vários deuses. Salmos 136, versículo 2. Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Sofonias, capítulo 2, versículo 11. Existem vários deuses. João, capítulo 10, versículo 33 ao 34. Afirma que existem vários deuses. E 1 João, capítulo 5, versículo 7. E agora? Em quais essas passagens aí devemos acreditar? Em que existe somente um Deus ou que existem vários deuses? Pesquisem, tá? Aqui é só para despertar vocês que será mesmo que a Bíblia ou Escritura Sagrada, como vocês queiram chamar, é realmente a verdade absoluta? É realmente a palavra de Deus inerrante? Porque sendo a palavra de Deus não pode ser contraditória. Concorda comigo? Bom, continuando. Aqui dá uma olhadinha em Gênesis novamente. Adão pode comer de qualquer árvore? Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, diz que sim, Adão pode comer de toda árvore. Tá lá, beleza. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz que há uma árvore da qual ele não pode comer. E agora? Bom, continuando aqui em Gênesis. Adão morrerá no dia em que comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Isso, vamos ver lá. Adão morrerá no dia em que comer da árvore da ciência do bem e do mal. Onde está essa afirmação? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vamos ver lá agora a contradição. Adão come da árvore e ainda vive 930 anos. Gênesis capítulo 3, versículo 6 e Gênesis capítulo 5, versículo 5 afirma isso. Ah, mas vai ter alguém aí que vai aparecer, né? E vai dizer assim: não. Quer dizer que se Adão comesse do fruto proibido, né, da árvore que era proibido, ele iria morrer espiritualmente. Balela, viu, gente? Vai me desculpar. Isso aí é querer espiritualizar, tá? Ou repetir as mentiras que os pastores evangélicos colocam na mente das pessoas por uma coisa que está bem clara, tá? Essa contradição. Essa é a minha visão. Agora, se quer espiritualizar a coisa, aí não é problema meu, tá? Mas essa historinha de dizer que se Adão comesse do fruto proibido ele morreria, sabe quem copiou isso bem direitinho? Essa balela? Foram os donos de fazenda na época da escravidão aqui no Brasil. Vocês devem conhecer essa história porque até hoje essa mentira é perpetuada, tá? Quem tinha fazenda naquele tempo de plantação de manga, o que eles faziam? Para os escravos não comerem ou passar o dia comendo os frutos ao invés de trabalhar. Eles davam leite, davam um copo de leite para cada escravo que ia trabalhar na plantação e diziam: se vocês comerem manga agora, vai virar veneno na barriga de vocês e vocês vão morrer. Então ninguém se atrevia. E essa mentira, muita gente acredita nela até hoje. E a mesma coisa, o que o Deus, né? O Deus disse para Adão: olha, se você comer, de certo vai morrer, hein? E era mentira. Era mentira. Aí já tem uma coisa também, né? Será que o pai da mentira é realmente o diabo? Será que o diabo é o pai da mentira? Porque aí tá bem na cara, se vocês lerem o capítulo todo, pesquisarem direitinho, vocês vão ver que Deus mentiu na cara larga, tá? E vocês podem ver que é a contradição.
Porque Deus queria dizer ali, ó, se você comer desse fruto, você vai morrer, hein? Você vai morrer. E era morrer mesmo, gente. Não é morrer espiritualmente, não. Que isso aí é repetir balela de líder religioso para te enganar, tá? Eles espiritualizam tudo, tentam espiritualizar aquilo que é uma mentira descarada na cara da gente, tá? E Adão comeu do fruto e viveu mesmo, 930 anos ainda, tá? Bom, continuando, pesquise, tá, gente? Pesquisem. O casamento é uma coisa boa? É uma boa coisa o casamento? Hein? Bom, vamos ver. Casamento é aprovado. Onde diz isso? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Mateus, capítulo 19, versículo 5. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Tá? Diz que o casamento, ó, é uma coisa boa. Mas há contradição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz que não. E também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 ao 8, o casamento não é uma boa coisa. Tá? É desaprovado. Qual que a gente tem que acreditar? Peguem para ler, tá, gente? Peguem para ler. Não pegue só os versículos, não. Leia tudo, tá? Leia tudo. Outra pergunta, porque perguntar não ofende. Deus, Criador, Yahweh, como vocês queiram chamar, Deus tem um corpo? A primeira opção diz que sim, Deus tem um corpo. Vamos ver as passagens que afirmam isso? Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo, também capítulo 33, versículo 20. Continuando em Êxodo, capítulo 33, do versículo 22 ao 23. Êxodo, capítulo 34, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 14. Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Também Ezequiel, capítulo 8, versículo 2. Habacuque, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Afirma que Deus tem um corpo. Mas há as passagens, né? Tem duas passagens que dizem que não. Deus é um espírito que não possui corpo. Vamos ver. É Lucas, capítulo 24, versículo 39. Tá? E João, capítulo 4, versículo 24. E agora? Qual a afirmação que é verdadeira? Qual a passagem que é verdadeira? As que dizem que sim, que Deus tem um corpo, ou as que dizem que não, que Deus é um espírito? Em qual devemos acreditar? E outra pergunta, por que o seu líder religioso não mostra essas coisas para você, hein? Alguma vez você já percebeu essas contradições? Outra, para a gente continuar. Deus, Criador, Papai do Céu, como você queira. Deus sabe e vê tudo? O que você acha? Você acha que Deus sabe e vê tudo? Ele é onisciente de todas as coisas? O que você acha? Nesse tempo todo, principalmente você evangélico, tá? Você que segue aí uma religião, o catolicismo, ou você que saiu do sistema religioso convencional e hoje segue os líderes youtubianos, né? O que você acha? Deus é onisciente, ele sabe e vê tudo? Bom, tem passagens que afirmam que sim, Deus sabe e vê todas as coisas. Vamos ver quais são essas passagens? Bom, vamos lá. Salmos 44, versículo 21. Salmos 139, versículo do 7º versículo ao 8º. Tá? Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Jeremias, capítulo 16, versículo 17. Jeremias, capítulo 23, versículo 24. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24, afirma que Deus sabe e vê todas as coisas.
Mas tem passagens que diz que nem sempre Deus vê e sabe todas as coisas. Vamos ver quais são? Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis, capítulo 4, versículo 14. Gênesis, capítulo 4, versículo 16. E também Gênesis, capítulo 11, versículo 5. Gênesis também, capítulo 18, versículo 9. Gênesis 18, versículo 17. Gênesis 18, versículo 21. Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Números, capítulo 22, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Jó, capítulo 1, versículo 7. Jó, capítulo 2, versículo 2. E Oséias, capítulo 8, versículo 4. Afirma que nem sempre Deus sabe ver todas as coisas, ou seja, ele não é onisciente. Em quais dessas passagens, quais dessas opções que a gente deve acreditar? Hein? Só estou perguntando, perguntar não ofende. Você ainda acha que a Bíblia é realmente a palavra inerrante, a palavra imutável de Deus? Vamos continuar? Eu quero dar uma boa adiantada. Vamos ver aqui. Todos descendem de Adão e Eva? O que você acha? O que o seu líder religioso tem dito para você? Aí na sua congregação? Na sua paróquia? O que o líder religioso fala? Nós todos descendemos de Adão e Eva. Descendemos mesmo? Bom, tem uma passagem que diz que sim. Tá? Sim, todos descendem de Adão e Eva. E é Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Leia lá, tá? Mas não leia só o versículo que eu estou te dando, leia inteiro, tá? Mas tem uma passagem que afirma que nem todos descendem de Adão e Eva. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Vão prestando atenção no vídeo, vão pegando esses capítulos e versículos desses livros, gente. Tá? Principalmente você que é evangélico, que o seu pastor nunca te falou isso, nunca te mostrou isso, para você estudar, para você pesquisar, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou aqui passando para vocês, tá? Que esse livro Bíblia, o qual você tem como a palavra divina e inerrante de Deus, tem contradições, tem falhas, tá? E não é para você perder sua fé, você largar sua fé, não. Mas a intenção é que queremos mostrar para você que a moeda tem duas faces e que você tem o direito de conhecer. Tá bom? Bom, e agora vamos ver aqui. Deus, será que ele respeita todos? Hein? O que você acha? Você acha que Deus respeita todo mundo? Bom, tem passagem que sim. Diz que Deus respeita todas as pessoas. Quais são essas passagens? Vamos ver aqui. E você vai prestando atenção, vai anotando para você, tá? E ler depois, tá? E você pesquisar e você tirar suas próprias conclusões, tá? Não sou dono da verdade, eu estou apenas mostrando, tá, um outro lado que talvez você nunca conheceu antes, tá? Então vamos lá. Deus respeita todas as pessoas. Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Êxodo, capítulo 2, versículo 25. Levítico, capítulo 26, versículo 9. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 23. Salmos 138, versículo 6. Afirma que Deus respeita todas as pessoas. Bom, mas tem passagens que contradizem. Vamos ver? Olha, Deus não tem respeito por ninguém. Opa, vamos ver. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Afirma que Deus não respeita.
Segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Atos, capítulo 10, versículo 34. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 25. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aqui essas passagens afirmam que Deus não tem respeito por ninguém. E agora? Deus respeita ou não respeita? Pega essas passagens e lê o capítulo todo e vai estudando para você criar a sua própria conclusão, tá? Sua própria ideia. Vamos ver aqui, para quase terminarmos. Deus deseja o sacrifício de animais? A gente sabe que tinha muita passagem lá que bichinho lá morria mesmo, né? Bom, mas tem passagem que diz que sim, que Deus deseja o sacrifício de animais. Tá? Na sua Bíblia, na sua escritura sagrada, como você queira chamar. Tá? Sim. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Também Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 21. Gênesis capítulo 15, versículo 9 ao 10. Êxodo capítulo 20, versículo 24. Êxodo capítulo 29, versículo 11 ao 37. Levítico capítulo 1, versículo 5. Também lá em Levítico capítulo 23, versículo 12 ao 18. Números capítulo 18, versículo 17 ao 19. E Deuteronômio capítulo 12, versículo 27. Afirma que sim, Deus deseja sacrifício de animais. Mas tem passagens que contradizem. Diz que não, Deus não deseja o sacrifício dos bichinhos aí. Tá? E está lá em Salmos, capítulo 40, versículo 6. Salmos, capítulo 50, versículo 13. Salmos, capítulo 51, versículo 16. Também está em Isaías, capítulo 1, versículo 11. Isaías, capítulo 66, versículo 3. E também em Jeremias, capítulo 6, versículo 20. E agora, Deus aceita, deseja ou não deseja sacrifício de animais? Não é estranho? Porque eu fico pensando assim, gente. Se essas escrituras, ou Bíblia, como você queira chamar, são inspiradas por um ser divino, poderoso, onisciente, onipotente, não pode haver contradição. Não pode haver, não tem como fugir disso. Aí vocês vão dizer assim, não, mas foi o homem que colocou, porque o homem... peraí. Partindo da ideia também que Deus é misericordioso, é bondoso, tá? Partindo que ele é onisciente e vê todas as coisas. Onde é que ele estava? O que ele estava fazendo quando ele deixou que esses homens então manipulassem a Bíblia? Hein? Você consegue me responder? Você disser, não, foi o homem que colocou. Onde estava Deus para impedir isso? Onde estava a misericórdia desse Deus para com as pessoas? Deixou os homens manipular, escrever o que queria, e o pessoal, os outros pessoais aí, o resto da humanidade, que acredite se quiser. Será que é isso? Ou ele não é onisciente, ou ele não é onipotente, não é misericordioso, ou então, ele não existe, esse Deus hebreu. E agora? Hein? O que você acha? Só estou perguntando. Só estou aqui apresentando fatos escritos, tá? Está aí na sua Bíblia, está escrito aí, e você mesmo pode pesquisar. Não estou inventando nada, eu estou dando até as passagens. A Bíblia que tem aqui é igual a de vocês, tá? Vamos ver aqui, vai. Para aí, gente, eu quero dar uma adiantada boa nessa parte aqui, porque eu estou louco para chegar nos evangelhos. Lá na página do Facebook, do Perguntar Não Ofende, já estamos no Evangelho, tá?
E o pessoal está gostando muito. O que aconteceu com Caim? Tem passagem que diz que ele foi um fugitivo e errante sobre a terra. E essa passagem está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 12. Mas lá em Gênesis, também no capítulo 4, só que 5 versículos abaixo, no versículo 17, Gênesis capítulo 4, versículo 17, diz que ele conheceu a sua mulher e edificou uma cidade. Se vocês lerem essa passagem, elas são totalmente contraditórias. Veja bem, partindo então da ideia que só tinha 4 pessoas na terra: Adão, Eva, Caim e Abel. Abel foi morto por Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 12, ele vai embora, pica a mula. E ele conhece a mulher da onde? Da onde que ele arrumou essa mulher, gente? Da onde? A passagem diz que ele ia ser errante. Vocês podem ler, tá? Eu não vou ler para deixar vocês lerem, para vocês tirarem suas próprias conclusões. Veja que ele vai se tornar errante, mas ele edifica uma cidade. Conhece uma mulher? Edifica uma cidade. Como é que ele ia ser errante se ele construir uma cidade? Não tem algo de estranho aí, não? Bom, vamos continuar aqui. Ai, ai. Muita coisa louca, né, Pê? Quem escreveu isso aí tava fumado, velho. Quem escreveu? Quem escreveu? Vários escreveram isso, não foi um só, não. Quem escreveu todos os caras. Velho, esses caras têm mais imaginação que os roteiristas de filme, velho. Avatar, né? Guerra nas Estrelas. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Putz, grila, velho. Olha só. Vamos ver aqui, vai, continuando. Deus aprova a pena de morte? O que você acha? Aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 15, diz que não, o assassino não deve ser morto. Então você leia lá. Só que em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte, que o assassino merece ser morto. E agora? E agora? Você vê que essas contradições, gente, né, ainda estamos aqui em Gênesis ainda. Bom, vamos lá para Enoque lá. Enoque foi a 6ª ou a 7ª geração desde Adão. O que você acha? O que você já leu aí na sua Bíblia que você guarda aí de memória? Eu falo sinceramente, muita coisa eu não guardo de memória não, gente. Hein? O que vocês acham? Foi a 6ª ou foi a 7ª geração? Bom, foi a 6ª geração desde Adão. Quais as passagens que afirmam isso? Bom, Gênesis, capítulo 5, versículo 3 ao 18. Lá em 1 Crônicas também afirma que Adão foi a 6ª, Enoque foi a 6ª geração. Tá? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. E Lucas, capítulo 3, versículo 37 ao 38, tá? Afirma que Enoque foi a 6ª geração. Mas lá em Judas, é isso mesmo? Pega aí o negócio pra mim. O mãozinho. Como é que é? Aqui. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira. Tô chegando. Dá pra clicar? Dá. É Judas mesmo. Você vê como é que eu estou enxergando bem pra caramba, né, gente? Bom, e Judas diz que ele foi a 7ª geração. Tá? Judas capítulo 1, versículo 14. Aí como é que fica? Qual passagem que você deve acreditar? Todas estão certas? E agora? Só se for coisa de louco, gente. Bom, vamos continuar. Todos devem morrer? Algumas pessoas nunca morrerão. Pô,
Vamos ver qual passagem que afirma isso? As passagens. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Vai anotando aí, gente. João, capítulo 8, versículo 51. Afirma que algumas pessoas nunca vão morrer. João, capítulo 11, versículo 26. E Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Afirmam que algumas pessoas nunca vão morrer. Bom, mas tem duas passagens que contradizem, que todos morrerão. Tá? Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Peguem para ler, não só os versículos, mas aproveita ler o capítulo todo. Tá? Talvez você ache muito mais coisas ainda. Vamos ver aqui, para ir quase terminando, que eu quero dar uma contradição ótima para vocês, assim, de final. Vai ser ótimo. Pode alguém ascender aos céus? Ou seja, pode alguém subir aos céus? Assim, né? Bom, nenhum homem pode. Onde está essa afirmação? Em João, capítulo 3, versículo 13. Tá? Mas tem 3 passagens que contradizem isso. Tá? Alguns ascenderam aos céus. Está lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Tá? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. E Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Peguem para ler, tá, gente? Peguem para ler. Tá? E vai estudando, vai pesquisando. Você que já tem um certo conhecimento, tá? Dessas coisas, de contradições e tudo mais, né? Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que ainda está dentro do sistema religioso, tá? Eu agradeço. Agradeço mesmo, tá? Se vocês puderem fazer isso, apresentar para elas, tá? Bom, vamos ver aqui para mais algum, só para poder terminar, antes de eu dar uma que é bem legal para vocês. Quantos filhos Deus teve? Quantos vocês acham? Bom, tem 2 passagens que dizem que Deus teve somente um filho. Tá? E está em João, capítulo 3, versículo 18. Tá? E a primeira a João, capítulo 4, versículo 9. Afirma que Deus teve somente um filho. Mas tem passagens que contradizem. Tá bom? Diz que Deus teve muitos filhos. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Jó, capítulo 1, versículo 6. Também em Jó, capítulo 2, versículo 1. E também em Jó, capítulo 38, versículo 6 ao 7. Essa aqui, para terminar essa parte, que eu vou dar uma para vocês bem legal. Qual é o tempo de vida do homem? Bom, tem uma passagem que diz que o tempo de vida do homem é de 70 anos. Tempo de vida. O homem vai viver até 70 anos. Pá, depois já era. Está lá em Salmos, capítulo 90, versículo 10. Mas tem a passagem anterior que contradiz. Diz que o homem vai viver somente até 120 anos. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Tá? Bom, essa aqui foi só uma passagem para dar uma adiantada. Agora eu vou dar uma que é de lambuja. Tá? Uma de lambuja. Cadê aqui? Vamos lá. Vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu me lembro.
Tirarirará. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Ah não, peraí que eu. Opa, deixa eu voltar. Volta aqui. Aí bom. Aqui, achei. Achei. Ah. Bom, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é para vocês estudarem e pesquisarem, tá bom? Bom. Está lá em Ezequiel, tá? No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do grande profeta Ezequiel. Capítulo 26, versículo 3. É uma profecia contra a cidade de Tiro. Você que é evangélico. Talvez muitas vezes o seu líder religioso já falou sobre profecias e tal, né? Mas essa aqui é muito bacana. Tá? Está lá em Ezequiel, capítulo 26, versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Deus estava aqui meio brabo, né? Um pouquinho, né? Ele diz que ela vai ser atacada por Nabucodonosor. Está em Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. Vocês pegam isso daí para ler o capítulo todo, tá, gente? Então tá lá, ó, Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. Porque assim diz o Senhor Deus. Ezequiel falando. Vamos pensar da seguinte maneira. Que quando um profeta falava, era Deus que estava falando através da boca dele, tá? Deus, Criador, Yah, como vocês queiram, tá? Então tá lá. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, e que companhias, e muito povo, gente pra dar com pau pra descer o cacete na turma da cidade de Tiro. Então, Tiro já, o pessoal já tá tudo apavorado, né? Ou seja, ele ia destruir a cidade, e ele promete uma coisa em Ezequiel, capítulo 26, versículo 14. A cidade seria destruída e nunca mais seria reedificada. Vamos ver. E farei de ti uma penha descalvada, ou seja, uma pedra lisa. Virás a ser um enxugadouro de redes. Ou seja, nada assim, né? Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Caraca, se eu morasse em Tiro naquela época, eu tava morrendo de medo. Eu tinha corrido, eu tinha vendido minha casa a preço de banana, entende? Tinha juntado tudo que era meu, tinha pedido a conta do serviço. Olha, eu me borrava todo, fala a verdade. Nossa, se eu tivesse naquela época, nossa, eu acho que eu já tinha vendido tudo, tinha fugido, tinha corrido. Né? Esse pelo menos ainda dava tempo, né? Porque Sodoma e Gomorra ele destruiu assim de uma hora para outra, não deu tempo de ninguém fugir, não sei Ló. Bom, continuando. Ele diz em Ezequiel, capítulo 26, versículo 21, continuando, que ela nunca mais existiria e nem seria mais achada. Tá lá, vou ler para vocês. Ezequiel, capítulo 26, versículo 21, presta atenção. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada, para sempre, diz o Senhor Deus. É ou não é para ter medo? Vamos falar a verdade, hein? É ou não é para ter medo? É uma profecia. Mas a pergunta é, porque perguntar não ofende. Você acredita nessa profecia? Você que é evangélico.
Principalmente você que agora é seguidor de Arusha e que segue os líderes itubianos. Você acredita nessa profecia que esse Criador, Deus, Yahweh, fala aqui no livro de Ezequiel através da boca do profeta Ezequiel? Você acredita? Você acredita mesmo? Vamos ler agora no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Tá? Vocês peguem para ler o capítulo todo depois. E, levantando-se dali, ele, Jesus, o Yahushua, o Yeshua, Yahushua, Yehoshua, Chuchuxa, que você quiser. Vou falar Jesus aqui, né? Então Jesus, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Como que ele foi para Tiro? Porque segundo o pai dele, o Todo-Poderoso, o Criador, ó, com a cidade, mandou Nabucodonosor, falou, Nabucodonosor lá, vai ferrar com tudo. E agora? Como é que Jesus foi lá na cidade de Tiro? Como é que foi lá nos termos de Tiro e de Sidom? Encontrando numa casa. Pô, se era nos termos, era lá perto. É porque a cidade existia. E olha, vamos lá, ó. Marcos, capítulo 7, versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E agora? Para falar que foi até perto de Tiro, nos termos de Tiro, é porque a cidade existia. E se vocês, pessoal, falando sério, Perrino, parece a cidade de Santos. Tem foto no YouTube, gente. Tá? A cidade de Tiro fica no Líbano. Tá? Se vocês podem procurar foto, vocês vão achar lá, ó. A foto, gente, é uma cidade linda, parece a cidade de Santos, assim, ó, olhando assim, ó, do mar para a cidade, para a terra. Olha lá os prédios lindos, ó, parece que tem uma torre de mesquita lá também, lá no fundo, não parece? Não sei se é, mas parece que sim. Olha, tem prédios lindos, barcos, iates, gente. Como que a cidade nunca mais iria existir? Só por causa do nome? Tiro? E agora, gente? Tá vendo a contradição mais do que provar dessa farsa? Essa profecia é uma farsa. E eu pergunto para você, porque perguntar não ofende. Se esse Deus, se esse profeta Ezequiel, tá? Porque assim, na Bíblia, quando o profeta abria a boca para falar, era porque o Criador, o Deus, Pai, Papai do céu, como você queira chamar, tá? Era ele que falava através da boca do profeta. Não sei se esse dia Deus não tinha boca para falar, mas veja só, era ele que falava através da boca do profeta. Se essa profecia não se cumpriu, por que muitas vezes você, que dá ouvidos a profetecos de templos, que você tem como um grande líder religioso, por que você acha que as profecias que esses homens falam vão se cumprir? Teve profetas aqui no YouTube, em 2012 e também aí em 2013, né, que fizeram várias profecias que nunca se cumpriram. E teve gente que vendeu casa, pediu conta do emprego, tirou dinheiro do banco, largou tudo e sumiu no mundo aí porque achou que ia acontecer um monte de desgraça, que ia acontecer nova ordem mundial. Eu não duvido que a nova ordem mundial vai acontecer, mas por ordem política, tá? Um dia acredito que possa acontecer sim. Eu não duvido, eu não descarto, tá? Mas veja só, naquelas profecias, que na hora que mudar o Papa João Paulo II vai se levantar do caixão. Se essa profecia não aconteceu, por que você acredita nos profetecos do YouTube ou da sua congregação? Hein? A última foi aí uma profecia que uma onda gigantesca iria arregaçar com todo o litoral brasileiro, norte. Só o norte?
Norte, Nordeste, aquela parte ali. Ah, tá. E teve gente... A gente já tá livre, então. Mas teve gente, cara, que vendeu casa, teve gente que teve infarto, teve... Sabe? Por causa desses profetecos. Mas tá aí a prova. Pode pegar Ezequiel, capítulo 26, versículo 3 em diante. Você pode ler. Depois você tira lá a dúvida em Marcos, capítulo 7, versículo 24 e 31. Depois você vai no Google, põe lá foto da cidade de Tiro. Você vai ver lá, gente. A cidade está lá. Não aconteceu nada com essa cidade. Nunca aconteceu porcaria nenhuma. Isso, além de ser uma contradição, é uma falsidade. Tá bom? Não acreditem em profetecos. Estude a Bíblia. Veja que ela é contraditória. Tá? E essa série ainda não acaba aqui. Essa série é longa. Eu estou já nos evangelhos lá no Facebook. Tá? Teve passagens ali que eu coloquei, teve mais de 300 visualizações. Porque as pessoas começaram a compartilhar, começaram a abrir os olhos. Um começou a falar para o outro. Pessoas estão estudando, estão pesquisando. Entende? Muitas vão deixar de ser bobas. Não vão cair mais na conversa de pastor, ou seja lá de quem for. Aqui a intenção do vídeo é essa, tá? Te mostrar que uma moeda tem dois lados. Se os seus líderes religiosos só mostram um lado para você, vem aqui no Perguntar Não Ofende, que eu estou te mostrando o outro lado. Para você perder sua fé? De jeito nenhum. Você deixar sua igreja? Eu quero isso. Querer que você deixe de dar o seu dízimo? Isso é problema seu. Isso é problema seu. Entende? Eu não quero que você deixe sua religião. Como já dissemos aqui, né, Perrinho? Religião para muitas pessoas é um mal necessário. Tá? Mas não queremos que você seja feito de bobo. Tá? Então, estude essas passagens que eu passei para vocês, pesquise, tá? E até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende com as contradições da Bíblia. Abraço e um beijo para todos.